Oi, gente, boa tarde. Vamos começar aqui a esperar o pessoal chegar, né? Pra gente poder conversar um pouquinho sobre como começar a organizar a casa e os ambientes. Vamos aqui esperar, já que a gente já informou o pessoal. Vamos esperar. Vamos ver quem tá chegando. Marilda. Oi, Mari. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje vai dar certo, porque eu acho que a internet não vai cair igual diferente de ontem, que a gente estava em contato com o pessoal da Leroy, pra gente falar um pouquinho sobre home office. Então eu acho que hoje, falando um pouco desse por onde começar e de organização, vai dar tudo certo, acho que não vai ter tanto problema. Oi, Dilza, tudo bom? Pessoal do Clube de Quiltar, pessoal do Ateliê, Marcinha. Bom saber que vocês estão por aqui. Vamos esperar mais um minutinho para ver se aparece mais alguém, que aí a gente já começa aqui, tá? Como eu falei, para quem estava aqui antes, quem estava aqui desde o comecinho, essa é uma série de informações que eu tô tentando trazer para vocês, né? Então a gente começou falando um pouco sobre a situação da quarentena, organização da rotina, e aí a gente continuou falando um pouco sobre home office, que tem muita gente vindo para casa para trabalhar, né? E hoje a gente vai começar de fato, né, com essa parte de como seguir esse passo a passo, né? Como implementar algumas dessas dicas pra gente poder se organizar dentro de casa, tá bom? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Dilma, tudo bom? Ana, Ionara, vixe Maria, um monte de gente. Luizinha, sejam bem-vindos, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Lopes, a Carol Organizer aqui de Natal, né? Levando a organização via palestras ou via dicas aqui pelo Instagram, e também tem uma lista de distribuição, então se alguém quiser participar para receber mais dicas, mais um material, é só me dar um alô, tá certo? Então vamos começar, né? A pergunta principal de hoje é: por onde começar para a gente ter uma vida mais organizada e, de fato, uma vida mais feliz, mais tranquila, né, mais prática no final das contas, tá? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: por onde vocês começariam a organizar? Que tipo de ambiente vocês acham que incomoda mais vocês, né? Se eu fosse para casa de vocês hoje, né? Vamos pensar que eu estaria disponível para ir para casa de todos. Qual seria o local, a caixa, a gaveta, o ambiente que vocês gostariam que eu fosse organizar? Então essa é a primeira pergunta e acho que é por aí que a gente tem que começar a avaliar o caminho da organização na vida da gente. Hoje a rotina da gente estava em meios de bagunça, porque mudou muita coisa de repente, né? A gente teve que ficar dentro de casa, a gente teve que receber os filhos, né, orientá-los, a gente teve que mudar a rotina de limpeza, se incorporar mais nisso, a gente teve que começar a trabalhar em casa, a gente teve que fazer adaptações para a rotina de limpeza, de entrada e saída, enfim, a gente teve que fazer tudo isso ao mesmo tempo, em pouco tempo, né? Faz o que? 2 semanas que a gente tá nesse confinamento, então eu acho que esse foi um grande desafio. Então não foi de fato um ambiente que incomodou, não foi um ambiente que você estava sentindo dificuldade, foi de fato uma situação, uma rotina que precisava. Por isso que foi o primeiro vídeo, né? Se vocês procurarem aqui no IGTV, vocês vão encontrar um vídeo falando sobre isso, e tem também até um material que vocês quiserem, eu posso mandar pra vocês, é só me avisar, tá bom? Se vocês tiverem também qualquer dúvida, só mandar aqui, que aí eu vou anotando e no finalzinho a gente entra pra parte de dúvidas, tá certo? É só colocar aqui, que eu vou anotando direitinho, tá? Então, assim, depois dessa primeira pergunta que eu fiz pra vocês, né, de que ambiente, que espaço, ou que coisa você se incomoda mais, né, ou que você me daria como desafio pra organizar junto com você, aí você tem que fazer um planejamento, que é a segunda pergunta que eu vou falar pra vocês, né? E dentro desse espaço, e dentro dessa gaveta, dentro dessa dúvida que você tem, por onde que você começaria? Eu sempre indico que a gente comece pelo mais difícil, pra gente poder encerrar logo esse assunto. Então, para muitas pessoas que têm dificuldades com uma organização de ateliê, por exemplo, a gente sempre começa pelo mais difícil, que são as coisas pequenininhas. Ou se você tem uma dificuldade com os documentos, eu recomendo que você comece por aqueles documentos que você precisa mais, ou por aqueles documentos que você nunca mais viu, né, que talvez incomode você mais porque eles estão lá naquela pilha e
estão ali te entravancando, tá? Se você tem muita biju, muitos objetos pequenos, comece por eles porque eles dão um pouco mais de trabalho do que as roupas, né? Pensando nos brinquedos, né? Você pode começar ao contrário, né? Com as crianças, perguntando para elas o que elas gostam mais, o que elas brincam mais, para você ter uma referência para poder fazer essa triagem depois, e a gente vai conversar mais pra frente, tá? Ou como que elas gostam de brincar, você pode também incluí-las nessa brincadeira de fazer organização com vocês, mas isso é um papo pra semana que vem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na live que a gente vai fazer com a Cris na semana que vem, que é sobre brincadeiras e organização com as crianças, tá? Na semana que vem. E depois que a gente já se fez essa pergunta, a gente já decidiu, a gente tem que fazer um planejamento. Quanto tempo que eu vou devotar, né, que eu vou focar naquilo? Lembre que você tá em casa, que você tá sobrecarregado, que você tá trabalhando, que você tá envolvido nessa parte da limpeza. Então eu acho que você tem que começar a dividir também em blocos as atividades que você vai fazer, tá? E a mesma coisa vale para a organização. Minha sugestão é que você reserve pelo menos 3 horas para essa primeira fase, que é a fase da triagem. Mas depois você pode picar em momentos de meia hora, momentos de 1 hora, que vai depender bastante daquilo que você tá fazendo, da rotina e do tempo livre que você vai ter, tá? Mas planeje, se coloque um compromisso. Se você quer organizar as fotografias da sua casa pra gente poder montar um álbum depois, ou pra você colocar e reparar isso pra outras, né, repassar pra sua mãe, dividir com os amigos, com a família, com os irmãos, sei lá. Se você quer fazer isso, pontue momentos de encontro. Então, começa num horário, termina num horário, coloca um cronômetro, tipo, 8 da manhã eu vou começar e vou até as 9, então das 8 às 9 eu vou focar naquilo. Tenta não ter interrupções, eu tava falando um pouco sobre isso ontem na parte de home office também. Peça o apoio das pessoas para você conseguir focar naquele trabalho, não tem interrupções, né? Vá para um espaço, coloque numa mesa, ou se você vai organizar um determinado ambiente, tente fechar aquele ambiente, tente fazer aquela organização. Se é um espaço que é coletivo, então peça ajuda das pessoas, não feche o ambiente, né? Peça ajuda das pessoas para elas poderem te ajudar enquanto você estiver fazendo aquela organização, tá? É importante, por exemplo, para a cozinha, se você tá com a sua família, com a sua casa, tá com a sua mãe, com seus filhos, por que não pedir ajuda deles para te ajudar a organizar a despensa? É até uma forma de você fazer um deep cleaning, né? Uma limpeza mais pesada, que vocês não costumam, que a gente não costuma fazer rotineiramente. Eu até recebi uma indicação, Carol, como é que eu faço uma limpeza pesada? Eu vou falar sobre isso quando eu vou falar de limpeza e área de serviço, mas a gente aproveita esse momento também para isso, tá? Então, essas duas primeiras perguntas, esses primeiros questionamentos, que é o que te incomoda mais, e você pode até fazer uma listinha de prioridades, né? Esse incomoda mais, depois eu tenho esse outro problema, que são os meus documentos, depois eu tenho esse outro problema, que são, sei lá, as minhas fotografias, e depois eu tenho esse outro problema aqui, que é essa mesa da cozinha que tá me deixando incomodada. Então você vai listando isso, e não faça tudo de uma vez, como eu falei, faça um planejamento, divida o seu tempo, e não queira sair por aí comprando cestos e comprando coisas, vá fazendo aos poucos. Eu vou explicar por quê. Porque dentro da organização a gente tem sempre alguns passos para cumprir. Então a gente também tem que ir devagar para não ficar sobrecarregando também o trabalho da gente. Por isso que eu falei que a gente tem que fazer por blocos, tá? Então o primeiro bloco dessa organização, e que serve para qualquer tipo, para documentos, para roupas, para qualquer tipo de objeto que você for organizar, e até de certa forma para essa rotina que a gente tem, eu acho que vocês precisam sempre seguir essa lista de passo a passo, que é 5 passos. O primeiro passo é a triagem. O que é isso? É você pegar tudo que você tem daquele espaço. Vamos pegar aqui o exemplo dos documentos. Então, onde você guarda os documentos da sua casa? Cara, eu guardo nessas gavetas aqui no meu quarto, eu guardo nessas caixas, eu guardo em tal lugar. E aí você vai decidir, eu não sugiro você também fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos pensar, eu tenho 3 gavetas, eu tenho um birô, né, uma mesa com X gavetas, ou com tantas pilhas de papel, ou tantas caixas. Não faça tudo, não mexa tudo ao mesmo tempo. Pega uma caixa, pega uma gaveta e vai fazendo. Não precisa fazer tudo de uma vez. E o que consiste essa triagem? É você separar tudo aquilo que é útil daquilo que não é.
E tudo aquilo que não é pode ser categorizado em coisas que vão ser descartadas, no caso dos documentos, quando você não precisa mais guardar um documento, né, por algum motivo de temporalidade, né, os documentos são guardados por algum motivo, para uma comprovação, é um certificado, é uma conta, né, é uma escritura, mas às vezes você não precisa mais guardar aquilo, às vezes são cópias, às vezes são contas muito antigas, né, que aí tem um tempo de guarda para isso, então a gente pode usar essa tabela, né, essa temporalidade para guardar ou não algum determinado tipo de documento, ou a gente pode definir essa temporalidade para documentos de saúde ou documentos sentimentais, né, que a gente chama de documentos reminiscências, né? Vamos pensar um cartão, vamos pensar em uma carta, vamos pensar em, sei lá, uma foto antiga. Isso não existe uma temporalidade, né, segundo a lei, mas existe uma orientação que é sua, se você vai guardar ou se você não vai guardar, tá? E para os documentos, depois que você descarta aquilo que você não vai precisar guardar, ou você vai separar para devolver para alguém, ou para entregar para o seu marido, ou para sua mãe, porque é alguma coisa que não é sua, né? Às vezes você, dentro do próprio escritório, dentro desse espaço, né, desse ambiente de documentos, a gente encontra uma caneta que não está funcionando, também vai ser descartada, ou você encontra uma caixinha que não pertence àquele espaço, mas pode ser reaproveitada em outro espaço, a gente pode fazer uma reciclagem. Às vezes você encontra um livro que não é seu, que você tem que devolver, então a gente vai juntando essas categorias, tá? Para fazer, por exemplo, o descarte dos documentos, aí eu sugiro você rasgar os documentos, se tiver muita informação pessoal, você marcar com, sabe, caneta piloto mesmo, nos documentação, seu nome, CPF, se tiver, e depois rasgar, e aí você separar e colocar no reciclado, se você tiver coleta de reciclado na sua casa, ou se não, mistura com um lixo comum, tá? Você pode usar para fazer papel de rascunho nessa época, né, que a gente tá tendo bastante atividade em casa, você pode também separar para isso, para fazer um reuso, tá? Então, simplesmente é separar aquilo que não é útil daquilo que é útil. O que eu preciso guardar, né, das minhas roupas, o que eu uso ainda, o que cabe em mim, o que serve ao meu estilo, né, o que eu uso constantemente, que já faz mais de um ano que eu não uso mais. Eu posso fazer um monte de perguntinhas naquele momento, e aí é a mesma coisa que eu falei, você não precisa fazer o guarda-roupa inteiro de uma vez, você pode fazer por partes, tá? Você pode pegar só um varão, né, só um espaço, você pode pegar só uma gaveta, ou duas, ou três, vai depender também do tempo que você reservou pra isso, pra fazer essa primeira parte. Oi, Deneide! Oi, Nice! Todo mundo tá dando oizinho pra mim aqui, eu nem dei oi pras pessoas. Oi, Ceissa! Oi, Carmen. Então deixa eu dar oi pras pessoas, tá? Mas não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. E nem dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Porque senão o que acontece? Você pega tudo que você tem de roupas, coloca tudo em cima da cama, acaba o horário, você tem que fazer o jantar, ou você tem que trabalhar, ou você tem que assistir uma live, e aí fica tudo lá em cima da cama, e na hora de dormir você pega aquele bololô de roupa e bota de volta no armário. Então por isso que eu sugiro que você faça devagar. A não ser que você faça um grande mutirão. Eu vou passar o dia aqui com as minhas amigas, ou com a minha irmã, que ela tá aqui comigo, confinada, ou, sei lá, no futuro, né, você pode deixar esse item, né, do guarda-roupa mais pra frente, chamar suas amigas pra fazer um chá, e aí você fazer um desfile das roupas que você não quer mais, ou fazer um bazar de trocas, enfim, aí a criatividade também ajuda nesse momento. Inclusive, uma coisa que eu não falei, mas que não vale muito pros documentos, mas vale pros outros objetos, você pode até vender algum eletrodoméstico, alguma roupa, algum item que você tenha, pra poder, inclusive, receber de volta, né, o investimento que você fez. Às vezes até brinquedo, se tiver em boas condições, você pode até vender, enfim. Então você tem que fazer essa triagem, essa avaliação de tudo que você tem. Isso é até legal para você ter uma noção da quantidade de coisas que você tem, né? Para você ter uma ideia, um inventário das roupas, para facilitar um pouco essa questão das combinações que você faz, né? Se tem a ver com o seu estilo, com a sua cor, e aí você vai começar a pensar sobre isso também. Vamos pensar aí a parte da cozinha, né? Quantos faqueiros eu tenho, quantos jogos de louça, quantos conjuntos de panelas, tem alguma coisa quebrada, se eu realmente uso, se eu gosto de fazer aquela panqueca naquela panquequeira, se serve, se não serve, enfim, aí você começa a se perguntar essas coisas, né, fazer essas pequenas perguntas sobre os objetos que você tem, né, quanto tempo eu gasto para limpar aquilo, né, se realmente é necessário ter aquilo na minha casa, e você fazer essa avaliação de fato, porque isso vai impactar depois na manutenção que você vai ter que fazer lá na frente, de dobrar aquela roupa, de guardar aquela panela, né, de fazer uma limpeza pesada, como eu falei, de ter um espaço para guardar. Então, essas avaliações que a gente faz nesse primeiro passo envolvem também, né, tem um efeito dominó lá pra frente, tá bom? Então primeiro,
fazer uma separação de tudo que é útil do que não é útil, tá? E aí esses outros itens que você vai descartar, eles não são simplesmente lixo, eles podem ser coisas que vão ser devolvidas, eles podem ser coisas que vão ser vendidas, podem ser coisas que vão ser reutilizadas, podem ser coisas que vão ser, sei lá, recicladas, tá? Então, a gente vai separando, consertadas também, tá? E a gente vai separando, você pode colocar no lixo, direto numa sacola, ou você pode, sabe aquelas sacolas de compras que a gente tem, sabe? De papelão, você pode ir colocando ali também para doar, já para separar, isso é uma constante, tem muitas instituições ainda precisando e recebendo material de doação, tá? Tanto, não só alimentos, eu até ajudei numa campanha agora que o pessoal tá recebendo toalhas, mas tá aí. Podem ser toalhas usadas e lavadas, então aproveita, lava as roupas, né? Limpa esse material que você vai doar, esse objeto, tá? Pra não doar uma coisa que não é útil, que tá suja ou que tá quebrada, tá? Tente também fazer uma doação de uma coisa boa pras pessoas. E aí já deixa nas sacolinhas pra poder descartar. Muitas instituições estão até recolhendo, então, tipo delivery, você pode ligar pra eles e eles vão na sua casa pegar. Se vocês precisarem de indicações, eu tenho algumas, tá certo? De brinquedos, de roupas, de material de higiene, inclusive, tá certo? Então, façam essa avaliação, porque eu concordo, eu tenho certeza que vai ajudar alguém lá pra frente. Esse era o passo 1. Depois que a gente faz isso, lembra que eu falei do deep cleaning? Já que a gente vai esvaziar a minha gaveta do escritório, já que a gente vai esvaziar a minha gaveta do home office, ou do quarto, ou a gaveta de brinquedos, né, ou o baú de brinquedos, você aproveita e limpa aquele espaço. O que é limpar? Limpar, tipo, bem fundo, bem... tirar a crosta, tirar a sujeira, tirar a gordura daquele lugar, né? Você aproveita para fazer uma boa limpeza, uma boa... aproveita para fazer até um reparo, às vezes a gaveta não tá encaixando direito, tem que passar um óleozinho, um spray, né, daquele WD, você vai, aproveita, coloca. Por quê? Porque tá sem nada. Eu posso mexer algum móvel, né, tirar a mesa para limpar a parte de trás da mesa, limpar o batente ou a parte, né, da parede que tá ali atrás. Eu posso colocar um antimofo, eu posso colocar um sachêzinho de cravo para afastar a traça. Eu posso já aproveitar esse momento para fazer esse carinho, né, com o meu móvel, para receber de novo os objetos que eu vou colocar lá dentro, tá? E isso vale não só para os objetos, mas se você quiser aproveitar para lavar os itens que você tá fazendo a triagem, é uma outra pilha, né? Que a gente pode, lavar, tirar o mofo, né? Às vezes tem uma boneca que tá lá toda mofadinha, com o cabelo todo desgrenhado. Eu vou fazer um tratamento especial na minha boneca, passar um creme na boneca pra ela ficar boa, botar uma roupinha, tarará, tarará. Tipo, consertar, né? E aí envolve também essa parte da limpeza. E você pode aproveitar e fazer essa limpeza, né? Às vezes tem uma louça, um inox, que você quer passar o silvo ou o braso. Você quer guardar uma louça e não sabe como, então você aproveita esse momento, separa e já guarda, tá? Então, esse é o momento também da limpeza. E a gente tem feito muita limpeza, a gente tá cheio de misturinhas aí. A gente pode aproveitar, né? Porque tem muitas delas que a gente faz que tem uma validade, que é 1 dia, 2 dias, 5 dias. Então, a gente aproveita e já usa essas misturinhas também pra poder fazer essa limpeza pesada, tá? Eu sempre recomendo borrifador, tá? Um paninho, nesse caso da gente, pode ser um paninho que a gente lava depois, mas melhor que fosse descartável, tipo Perfex, tipo papel toalha mesmo pra limpar. Se tiver muito mofado o móvel, por exemplo, a prateleira, tiver com alguma coisa ou a parede, aí eu sugiro você usar vinagre, tá? Eu sempre sugiro água com borrifador, mas se você tiver, você pode também aplicar um pouco de vinagre diluído pra poder tirar o excesso do mofo. Deixa aberta a gaveta, deixa aberto o armário, né, que tava lá com as coisas. Afasta o móvel, deixa afastado um pouco para arejar também. A gente tem essa tendência agora de deixar tudo aberto, então funciona o mesmo motivo para também ventilar e os micro-organismos, não só os vírus, né, as bactérias, as outras coisas também, poderem serem eliminadas ali daquele espaço, tá? O vinagre também é bom para isso, tá? Então, esse é o passo 2, que é a parte da limpeza. E aí eu tô sugerindo pra você fazer uma limpeza pesada. Se você já fez essa limpeza pesada, então só passa um paninho, passa uma flanela pra tirar o excesso de poeira, porque a gente sempre vai ter isso em casa, é uma constante na vida da gente, a gente ter coisas, a gente tirar as coisas, a gente usar as coisas, guardar as coisas e precisar limpar os espaços, lavar as coisas, enfim, tá bom? Então isso é uma constante também. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é fazer uma classificação. O que é isso? Eu já separei tudo que é útil, eu já limpei o meu espaço que tá lá arejando, então agora tudo que não é mais útil já tirei e eu fiquei só com o que é útil, só com o que eu uso, só com que os documentos que me comprovam, com a roupa que eu gosto de usar e tal.
E aí eu já tenho uma ideia do volume das coisas que eu tenho, né? Aí eu vou separar, eu vou juntar todas as minhas canetas num lugar, todos os meus lápis num lugar, todos os meus papéis de rascunho, todos os documentos que eu tenho, sei lá, documento de certificado, tá nessa pilha, documento da minha casa, documento do carro, documento de saúde por pessoa, eu posso separar, eu posso colocar meus certificados por ordem cronológica, posso até fazer uma triagem, poxa, Carol, eu fiz aquele, ó, curso no Senac de 1991, de datilografia, eu nem preciso mais disso. Faça uma seleção de acordo com a temporalidade e de acordo com a sua, né, a sua avaliação. Eu, por exemplo, não ficaria com um certificado de datilografia, porque hoje a gente já datilografa direto no computador, no celular, não precisa dessa comprovação. Antigamente você precisava, mas hoje nem tanto, né? Outros certificados vão ser mais importantes, os que estão mais ligados ao que você presta de serviços hoje, né? Ou da área que você atua, por exemplo. Mas é uma avaliação que você vai ter que fazer. Da mesma forma, se você tem muitos documentos, né? Você é uma professora, um estudioso, né? Sei lá. E aí você tem muitos livros, que é uma outra coisa que a gente também tem bastante em casa. E lembrem de limpar os livros também, ó. Um espanadorzinho, um paninho, aproveita, limpa o livro, né? Não é só o lugar. Faça uma avaliação, às vezes repassar um livro para frente, um livro que você não gosta muito, que você leu faz muito tempo e você não está utilizando mais para frente, é também uma forma de circular essa energia e transmitir informações para quem está precisando, né? E tem umas instituições que também estão recebendo livros, então é uma forma de doação, uma forma de carinho, tá? Pra gente poder passar para as outras pessoas e também uma forma de você ter menos acúmulo de pó, menos coisas ali próximas do seu home office, da sua sala, né, do ambiente que você guarda o livro que você tem, tá? Então, juntar as roupas íntimas, juntar as roupas de dormir, né, numa gaveta só, juntar as camisetas, juntar os vestidos, vamos pensar, juntar as canecas, os itens do seu ateliê, vamos pensar todos os meus papéis, que eu faço minha pintura, minhas tintas, vamos pensar os brinquedos, só os carrinhos grandes, só os carrinhos pequenos. Então, é uma grande classificação. A gente junta por famílias, às vezes, também. Não precisa ser só um item. Às vezes eu tenho 3, 4 tipos de faqueiro, por exemplo. Eu posso juntá-los ali naquele mesmo espaço. Eu tenho potes de plástico, né? Os potes de plástico quadrado, potes de plástico redondos, ovais, mas eu vou tentando juntar os da mesma família, os da mesma marca, né? Que vão se encaixando, enfim. Então a gente vai tentando achar semelhanças em cores, em formatos, né, em tipo de material, né, se é de madeira, se é de plástico, né, para dar uma seleção mais fina, se você quiser, né, como a gente fez nos documentos de ordem cronológica, por exemplo, tá? Mas como eu falei, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você faz primeiro a triagem, limpa o espaço, daí você faz essa separação. Ah, Carol, mas não tem um retrabalho, porque depois eu vou ter que juntar com a outra gaveta. Ué, mas não é melhor você fazer assim do que você tirar tudo, emboloar tudo, como eu já falei lá da cama, né? Que a gente tira tudo, bota em cima da cama pra limpar, arrumar o guarda-roupa, e depois eu vou ter que tirar tudo e socar tudo de volta e misturar tudo de volta. Então, se você organiza uma gaveta, vamos pensar que você pegou a primeira gaveta. Normalmente, pra organizar, né? Pra fazer essa triagem. Então, normalmente essa primeira gaveta é a que a gente usa pra roupa íntima, roupa de dormir, né? Ou camisetas, enfim. Aí é uma escolha pessoal. Então, o que você vai botar de volta nessa gaveta? Você vai botar de volta a camisa, a roupa de dormir ou a roupa íntima que você quiser botar lá. E o que sobrar, Carol? E o que sobrar você bota numa pilha separada que você já triou, que vai ficar no seu guarda-roupa, para juntar com as demais quando você chegar na outra gaveta, quando você chegar no outro espaço. Isso me lembra que a gente tem que chegar no passo número 4. O passo número 4 é justamente esse. Eu já fiz toda a triagem, eu já limpei tudo que eu tinha. Eu já meio que separei, então eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que definir um lugar para cada coisa. E para isso eu vou usar algumas informações daquilo que eu já fiz antes. Eu vou usar a quantidade de coisas que eu tenho. Vamos pensar que cara, eu tenho 14 calças. Elas cabem certinho aqui, ó, com os meus 14 cabides de madeira nesse varão. Ótimo, então vamos colocar aqui nesse varão com os cabides de madeira. E aproveite o que você tem. É nesse momento também que a gente vai começar a aproveitar o material que a gente tem. Os cabides que a gente tem, as cestas que a gente tem, as colmeias que a gente tem, sei lá, outros materiais, organizadores de biju, organizadores de maquiagem. A gente vai começar a usar os materiais que a gente tem para colocar as coisas de volta nesse lugar, de volta na gaveta, dobradas, de volta no cabide, de volta na gaveta, organizadas e separadas, né? A louça, a parte de maquiagem, a parte de, sei lá, documentos, a parte de material de escritório, né? O que a gente normalmente guarda na gaveta, tá?
Então, a gente precisa dessas informações para isso. E aí a gente vai colocar, sim, o organizador que a gente acha que é melhor. É nesse momento que entra o organizador. Por isso você não precisa sair por aí desesperado para comprar o organizador, para comprar as coisas. Compre nesse momento, que aí você vai saber quantos cabides eu preciso a mais, Carol. Eu já coloquei todas as minhas camisas, tá faltando ali, ó, 4 camisas. Então, aí você já sabe que vai ter que comprar 15 cabides a mais, um pouquinho, ou fazer uma troca de cabides. Você não precisa ter todos os cabides iguais, por exemplo, você pode ter um varão de baixo lá, como eu falei, aproveitando os cabides de madeira e os de cima, né, que são os de plástico, que são os de acrílico, que são os de veludo, sei lá, com o restante das camisas, com o restante dos vestidos, que são as coisas que a gente normalmente pendura, né? A gente não tem tanto varão como a gente tem na loja, então a gente aproveita para fazer esse equilíbrio, né? Quais são as coisas que a gente põe na gaveta, né, que a gente pode dobrar, são as roupas que amassam menos, camiseta, roupa íntima, ou os itens de cozinha, vamos pensar, são os talheres, são os panos de prato, são os itens de escritório, são, sei lá, os itens de mesa, né, os porta-guardanapos, né, os sinalizadores, são os pequenos brinquedos, e que itens que a gente põe nas prateleiras, são roupas dobradas, são livros, né, são os livros ou apostilas que a gente já organizou, então depende muito, e você tem que fazer esse quebra-cabeça, né, eu adoro a minha logomarca porque é um quebra-cabeças mesmo, você vai juntar o que você tem com o espaço que você tem, e aí usar esse organizador, usar esse cesto para guardar os brinquedos, né, usar o porta-revistas que você tem para colocar aquela apostila molenga, né, ou para colocar as pastinhas L, né, que são aquelas pastinhas fininhas que você consegue colocar todos os seus projetos em andamento. Eu tenho as minhas ali, vou mostrar pra vocês já já. Mas assim, são coisas pra te ajudar. Pra quê? Pra tornar a manutenção, que é o passo 5, que é o que vem logo depois, mais fácil. O que a gente quer? A gente quer ver as coisas. Então a gente dobra de uma determinada forma, a gente coloca algum organizador nesse momento para poder ajudar na manutenção, né, do que vem lá na frente. Então, nesse momento do por onde organizar, por onde começar a organizar, eu quero refletir com vocês que é necessário a gente pensar lá na frente. A gente tá fazendo uma triagem aqui no passo 1, tá limpando, e depois tá separando para depois colocar no lugar, pensando na forma que é mais fácil lá na frente. Para quê? Para quando eu for pegar minha camiseta da gaveta, eu conseguir enxergar, eu conseguir pegar rápido, né? Quando eu pensar em uma borracha que eu tô precisando, eu abrir minha gaveta ou ter um kit em cima da minha mesa que tá lá, né, com os lapisinhos todos bonitinhos lá, né, junto com um bloquinho post-it. Não sei, o que você usa mais, né? Qual a forma que você enxerga, qual o espaço que você tem, que tipo de material que você vai precisar. Então, esses aspectos você vai ter que juntar nesse momento, né? Nessa formatação final dos passos da organização. Por quê? Porque depois a gente usa as coisas, né? Elas não são lá estáticas como tá lá na capa da revista. A gente usa, a gente pega a caneca lá da bandejinha que a gente deixou do lado do gelágua, do lado da geladeira, a gente toma água, a gente toma o suco e aí a gente põe na pia, a gente lava, a gente seca e aí a gente tem que botar de volta no lugar. E isso tá intimamente ligado com a rotina que a gente tem. Então, por que eu coloco na primeira gaveta a roupa íntima? Porque é uma coisa que a gente usa sempre. Todo dia a gente troca 2, 3 vezes e tal. Então ela é a primeira, é a que vem primeiro. Aí depois eu boto a roupa de dormir, porque é uma coisa que eu troco, vai, de 2, de 3, de 4 dias, depende da pessoa, né? Por que eu coloco a roupa de dormir e a toalha no roupeiro ou em prateleiras separadas? Porque é uma coisa que eu troco esporadicamente, dependendo da família, de 3 em 3 dias, toda semana. Edredom, então, que a gente dá rede, edredom que a gente lava com menos temporalidade, com menos tempo, né, com uma distância maior também. A gente tende, né, a colocar no maleiro, por exemplo. E uma forma da gente aproveitar o espaço, que tem uma das perguntas aqui, Carol, eu tenho muita coisa e pouco espaço. Como é que eu faço, né? Que dicas que você pode me passar com relação a isso? Se você fez a triagem e mesmo assim ainda tem muita coisa para colocar, né? Você conseguiu tirar uma parte das coisas que você não usa, que estão quebradas ou enfim, né? Você fez uma triagem. E aí você ficou ainda com uma quantidade grande para colocar no determinado espaço que você tem, então eu sugiro que você faça uma separação, mesmo assim, daquela quantidade. Vamos pensar que você tem 3 faqueiros na sua casa, né? 3 jogos de talheres, né? Dentro da sua casa. Qual é o que você usa todo dia? Então, esse é o que tem que ir lá pra gaveta, que eu falei que é a primeira, também da cozinha, que a gente normalmente coloca os talheres do dia a dia.
Os outros dois você pode colocar num pequeno organizador, às vezes já tem, né, um faqueirozinho, um separador de talheres com uma tampa. Você pode envolvê-los em plástico filme, né, e guardá-los num maleiro ou numa outra prateleira, num outro armário, porque é uma coisa que você vai usar esporadicamente. Normalmente a gente usa em eventos, a gente usa quando tem mais gente, então a gente guarda uma quantidade pro dia a dia. Tem 3 pessoas na minha casa, eu guardo sempre 6, que é o dobro, né? Mas às vezes vem alguém na minha casa, daí eu vou lá e pego aquele faqueiro que eu tenho extra, aquela quantidade que eu tenho extra também do meu faqueiro, ou o meu faqueiro a mais, pra poder usar numa mesa, pra quem gosta muito de mesa posta, por exemplo, e aí tem muita louça e também tem outros acessórios, eu sugiro sempre fazer essa divisão. Quem tem muito sapato ou acessórios, né, muita biju, muita coisa de cabelo, né, acessórios, muita maquiagem, eu também sugiro você sempre separar aquilo que você usa mais, daquilo que é novo, daquilo que é só pra uma ocasião especial, e aí isso ficar numa caixinha que fica embaixo, ou uma caixinha que fica mais em cima, né? Ou os sapatos você pode até colocar dentro daquele saquinho, guardar e colocar no maleiro, ou embaixo da cama, né? Tem muita gente que ainda tem cama box, apesar da Sully falar que energeticamente não é legal a gente ter nada em cima da cabeça, nem embaixo da gente quando a gente tá dormindo, mas aí também é uma questão de escolha, que é uma outra coisa que envolve muita organização. A gente tem sempre ônus e bônus na organização, né? A gente tem que fazer essas escolhas, como eu falei, pra gente conseguir encaixar. Então, às vezes, não dá pra eu brincar com a energia, mas eu preciso daquele espaço, porque eu preciso daquele espaço pra guardar os meus sapatos. Ou então, Carol, eu não vou conseguir guardar da forma melhor. Ok, mas você vai conseguir guardar da forma melhor aquilo que você usa mais, prestando atenção nisso, né? Prestando atenção naquilo que é mais importante pra você. E as casas são diferentes, as rotinas são diferentes. Por isso que eu não posso dizer se isso é legal, se isso é bom, se isso é certo ou se isso é errado. Vai depender do que é bom pra cada um de nós, né? Pra essas coisas que a gente tem na casa da gente, na rotina que a gente tem na casa da gente. Então a gente tem que começar a pensar nisso também. Fazer essas escolhas, fazer esse planejamento baseado nisso, ok? Esses são os passo a passos. E retomando, fazendo um pequeno resumo pra vocês aqui faço uma pergunta pra você no início. O que é que me incomoda mais? O que eu organizaria primeiro? Se eu fosse chamar a Carol pra organizar hoje alguma coisa na minha casa, o que seria? E aí você pode até elencar vários, né? Uma prioridade 1, prioridade 2, prioridade da 3, 4, 5, os ambientes, ou a rotina, ou os objetos que você gostaria de organizar, que podem estar distribuídos em mais de um espaço, certo? Depois, você tem que planejar. Qual o tempo que eu vou devotar para isso? Se eu tenho, sei lá, um orçamento para isso, se eu vou contar com a ajuda de alguém, se vai ser por espaço, se vai ser por tipo de material que eu vou organizar, por objeto, tá? E decidir começar, né? Essa decisão de começar e esse planejamento são muito importantes, porque eu não posso ir para casa de alguém organizar nada se ela não quer. Se você não quiser organizar, não adianta eu estar aqui falando pra você. Você tem que querer, você tem que, né, continuar. E aí eu falei pra vocês do passo a passo, que são 5 passos, a fazer a triagem, que é aquela questão do desapego, né, tirar tudo que não é útil, né, daquilo que é útil, fazer uma boa limpeza desse espaço, ou até consertar algumas coisas. Passo 3, fazer uma classificação, que nada mais é do que juntar os iguais, juntar as famílias, fazer uma boa seleção e um bom inventário de tudo que você tem daquele setor, seja o closet, seja os documentos, seja a cozinha, seja brinquedos, seja lá o que for, né, ferramentas que você tenha na sua casa, não sei, tá? E 4, colocar as coisas de volta no lugar, ou seja, definir um lugar para cada coisa, ter uma casinha para cada coisa. Eu vou colocar os meus faqueiros, a minha louça naquela prateleira, naquela gaveta, vou colocar minha roupa íntima, o que eu vou pendurar em cada lugar, que roupa que eu vou pendurar, que roupa que eu vou dobrar, tá? E aí eu tenho que fazer esse jogo de equilíbrio, tá? E 5, manutenção, que nada mais é do que colocar de volta no lugar tudo que eu já defini. Eu já não defini que lugar vai cada coisa, então é sempre muito mais fácil eu enxergar aonde aquela coisa está, usar e depois colocar de volta no lugar. Tá bom? Eu tô aberto para perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas, tiverem dúvidas com relação à organização ou com relação ao passo a passo que eu acabei de falar, tá? Vou aproveitar e dar um oizinho aqui para o pessoal que chegou depois, a Shirley, as 2 Shirleys que estão aqui, tá? Tassiana, nossa, quanta gente! Rose... Carolzinha, querida, tudo bom, hein, João Pessoa? Um beijo para os meninos. Magda, Jamile, nossa, quanta gente. Alcione, Emília. Oi, Mari.
Obrigada a você, viu? Um santo dia para todos nós aqui nessa sexta-feira. Eu espero poder estar trazendo um pouco mais de informação, né, para vocês terem mais organização em casa, né, já que tá todo mundo confinado e parece que todo mundo se batendo dentro de casa. E aí com um pouco mais de organização, com um pouco menos de coisa, fica mais fácil caminhar, fica mais fácil a energia fluir dentro de casa, tá? E aí já passando para vocês, comecei uma série de vídeos e comecei uma série de ao vivos com apoio, né, de alguns documentos. Então, eu já falei um pouco sobre rotinas e dicas de limpeza para esse período de quarentena, né? Como você fazer a rotina da sua família, rotina de trabalho, rotina de limpeza, né? Fiz até um e-book sobre isso com alguns modelos. Se alguém quiser ou se interessar, é só mandar um oi para mim que eu encaminho. Ontem a gente falou um pouco sobre como instalar um ambiente de trabalho na sua casa, né? Ter um home office, não só o escritório, vamos pensar assim, né? Que você guarda seus documentos, mas como fazer essa rotina de trabalho funcionar, você ter menos interrupções, né? Ter mais ergonomia. E aí também tem um e-book, e eu também tô enviando para quem quiser essa tabela de temporalidade, que é para fazer a organização dos documentos, tá? Adoro seu Insta e seu conteúdo, sempre que quero organizar minha casa vou para lá. Sempre estou aqui, gente, e vocês podem trazer informações, dúvidas, indicações e sugestões de temas, tá? Segunda-feira que vem, dia 6, eu vou estar falando com a Ciana novamente dicas pra gente fazer a organização de guarda-roupa. E quarta-feira eu vou estar com a Cris Queiroga, que é da Cris Organiza, falando sobre organização para crianças, né? Como que a gente pode envolver as crianças, organizar as coisas das crianças, né? E ter algumas atividades também, sugerindo algumas atividades para esse período de quarentena aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Onde você vai deixar? Eu mando pra quem me mandar um oi, tá? Viu, gente? É só me mandar aqui depois no direct, tá? Uma mensagem que eu encaminho pra vocês, tá certo? É só mandar o e-mail ou o WhatsApp que eu encaminho pra vocês o e-book, tá bom? Tanto de rotinas, quanto a parte de home office, quanto também a tabela de temporalidade, viu? Viu, Dilza? Viu, Nice? Tá bom? Espero que ajude, compartilhem essas informações com as pessoas da sua casa, os seus amigos. Essa live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram e eu vou tentar também gravar para poder deixar registrado no YouTube e aqui no IGTV também, para quem quiser acessar depois, tá bom? Um super beijo, gente, e simbora organizar. Tchau, tchau!